Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez nós vamos resolver o exercício de número 74. Então vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: crie um programa que preencha automaticamente um vetor numérico com 10 posições conforme abaixo. E aí ele cria um vetor com 10 posições e ele atribui o valor de 5, 3, 5, 3, 5, 3 e vai alternando, preenchendo todo o vetor. Então vamos à tela do Visual. Bom, eu vou começar aqui renomeando meu algoritmo para algoritmo 074. A função dele vai ser preencher vetor de 10 posições. O autor sou eu, Iago Franklin. E vamos aqui ao início do algoritmo. Bom, eu vou ter que criar novamente aqui uma estrutura de repetição, tá? Que a gente já está bastante familiarizado. Então, para uma determinada condição, você vai executar o código 1 e depois você vai finalizar isso para mim com um fim para. Perfeito. Agora a gente precisa criar o nosso vetor, vou chamar de V de vetor, tá? E ele vai ser um vetor com 10 posições, vai começar na posição 0 e vai até a posição 9 e vai ter um dado do tipo inteiro, que vai ser um número. Além disso, eu preciso criar o meu índice do vetor, tá? Que vai ser um valor do tipo inteiro, e também vou ter que criar aqui o meu conteúdo do vetor, que eu vou chamar de J. Então o I vai ser o índice do vetor e J vai ser o conteúdo do vetor. Então vamos justificar as nossas variáveis. Então o V vai ser o vetor de 10 posições, o I vai ser o índice do vetor, que vai controlar o meu laço de repetição, e o J vai ser o conteúdo do vetor. Perfeito. Agora a gente vai ter que criar a condição do nosso laço de repetição. Então, o I vai receber 0 e vai até o 9, saltando de 1 em 1. Criei aqui o meu controlador do meu laço de repetição. Perfeito. Agora eu vou dizer o seguinte, ó. Se o meu índice for divisível por 2, ou seja, o que eu estou falando aqui, ó? Se ele for par, basicamente isso que eu estou falando, tá? Se eu dividir o meu índice por 2 e ele gerar resto 0, significa que ele é par. E se ele for par, então eu vou atribuir ao vetor da posição I o valor de 5. Na verdade, a gente nem vai precisar utilizar o J. Eu vou simplesmente apagar o J aqui, porque a gente não vai utilizar ele. A gente pode fazer a atribuição do valor diretamente. Então, o que acontece? O que está acontecendo aqui, ó? Eu estou falando que se a minha posição atual, que vai começar com 0, ao ser divisível por 2, ela gerar resto 0, então o meu vetor dessa posição vai receber o número 5. Agora, se não, né, e além de atribuir o valor de 5 aqui, na verdade eu preciso também escrever, né, o vetor da posição atual, ou seja, eu vou escrever esse 5 na tela. Agora, se não, o meu vetor da posição atual vai receber o valor de 3. E além disso também eu preciso aqui escrever o meu vetor da posição atual. Perfeito. E depois eu finalizo isso com o fim C. Vamos explicar novamente que isso aqui pode parecer um pouco complicado. Olha só, deixa eu identar um pouco aqui para ficar mais fácil de entender. E também vou identar isso daqui. Ó, eu estou criando um vetor de 10 posições, ok? E aqui eu estou criando o índice do meu vetor. E aí eu estou utilizando esse índice para controlar o meu laço de repetição, ok? E aí eu estou falando o seguinte: se o meu índice for um número par, então o meu vetor da posição atual vai receber o número 5. E aí basicamente eu imprimo o meu vetor da posição atual. Aqui faltou um parênteses. E aí eu estou falando também aqui o contrário. Se o meu vetor da posição atual não for divisível por 2, ou seja, não for um número par, então ele vai receber o número 3. E, novamente, eu imprimo o meu vetor da posição atual, caso ele receba o valor de 3. E aí eu finalizo aqui o meu laço de repetição. Então vamos pressionar o F9. Perceba lá que ele preencheu com 5, 3, 5, 3, 5, 3, exatamente como ele pede. Por quê? Vamos rodar no modo debug aqui. Deixa eu primeiro aumentar um pouco aqui, para ficar mais fácil. E vamos lá, ó. Declarei o meu vetor com 10 posições e declarei o meu índice também. Agora eu vou conferir aqui se o meu índice ele é divisível por 2. Bom, 0 divisível por 2 gera resto 0? Sim, gera resto 0. Então, o meu vetor da posição 0 vai receber 5. Então, o vetor da posição 0 recebe 5. Aí, agora eu vou escrever o meu vetor da posição 0. Agora, ele vai olhar novamente. O índice atual, ao ser dividido por 2, gera resto 0? Bom, o índice atual é 1. Né? O 1 dividido por 2 gera resto 0? Não, ele não gera resto 0, ele gera resto meio. Então, isso daqui é mentira, e aí ele vai atribuir o valor de 3 ao meu índice da posição atual. E ele faz isso para todos, agora é 2, né? Então, 2 dividido por 2 é igual a 0? Sim, 2 dividido por 2 é igual a 0. Então,
o meu vetor da posição atual recebe 5, e agora ele recebeu 5. E assim ele faz para todas as posições. Ele basicamente vê se o número é par. Se o número é par, ele recebe 5, ou é igual a 0, né? Se ele for ímpar, ele vai receber 3. E aí a gente preenche todo o nosso vetor com a posição 5353, exatamente como ele pede no enunciado. Bom, então é isso, mais um algoritmo resolvido, e te vejo no próximo exercício.